Capítulo 11. A libertação de Paris. Na frente leste, a União Soviética obtinha a rendição dos alemães em várias cidades de seu vasto território, deslocando-se para o oeste como um rolo compressor. Em julho e agosto de 1943, eles haviam vencido a Batalha de Kursk, a maior batalha de blindados de todos os tempos, com o maior custo de perdas aéreas em um único dia da história, derrotando assim a última grande ofensiva alemã naquela frente. O território europeu era recuperado palmo a palmo com muita luta e sacrifício. Os aliados da frente oeste, após a recuperação da África e da Sicília, tomaram Córcega, a Sardenha e o sul da Itália, o que causou a queda de Benito Mussolini. Ele foi preso e Pietro Badoglio assumiu o poder em seu lugar. Mas pouco depois, em 8 de setembro de 1943, rendeu-se incondicionalmente aos aliados. Os alemães imediatamente tomaram o controle de Roma e de todo o norte da Itália, estabelecendo um governo fascista de fachada, sob o controle de Mussolini, que havia sido resgatado pelas forças especiais alemãs em 12 de setembro. As tropas aliadas aportaram nas praias de Salerno, aproximando-se de Nápoles quase ao mesmo tempo em que as soviéticas libertaram Kiev. A bela cidade, depois dos bombardeios do eixo, não passava de escombros fumegantes, postes elétricos partidos ao meio, presos pelos fios, montanhas de entulho, igrejas sem torres e prédios desdentados, de maneira que da rua se viu o interior do que já fora um lar. Mas ainda assim o coração patriota comemorou a retomada e se preparou para a reconstrução. Stalin havia enviado um pedido expresso aos aliados da Frente Oeste para que invadissem a Europa conquistada e marchassem ao encontro do Exército Vermelho até Berlim. Os aliados estavam estudando essa possibilidade desde janeiro e esbarravam sempre nas defesas alemãs. Depois de convencidos da quase impossibilidade de um desembarque na França, Churchill e Roosevelt incumbiram o general inglês Frederick Morgan, chefe da organização recém-criada COSSAC, chefe do Estado-Maior do Supremo Comando Aliado, de elaborar um plano de assalto eficaz e detalhado à França. Assim, em agosto de 1943, em uma conferência em Quebec, Morgan apresentou aos líderes o plano para a invasão da Normandia. O documento recebeu o nome código de Operação Overlord e previa a ação para maio de 1944. Porém, os múltiplos imprevistos adiaram a operação para junho. Durante esse tempo, foram construídas mais lanchas de desembarque, pois a frente da invasão seria de mais de 80 quilômetros. Contariam com a participação de 12 países e um arsenal descomunal. O ano de 1944 entrava veloz. No mês de janeiro, as tropas aliadas desembarcaram em Anzio e se posicionaram bem ao sul de Roma, de onde aguardavam o momento de tomar a capital e o norte da Itália. O eixo estava apreensivo pela possibilidade de uma invasão na Europa ocupada, e por isso se pôs a fortificar ainda mais o litoral francês.
Rommel, que depois da derrota na África estava em campanha na França, com sua grande experiência militar, deduzira que a invasão aliada ocorreria nas praias a noroeste e criou, assim, a Muralha do Atlântico, fazendo dessa invasão um verdadeiro calvário para os aliados. Essa linha de defesa se estendia da fronteira com a Espanha até a Noruega, com minas na água, nas praias e costas, e peças de artilharia, vales antitanques e cercas de arame farpado na terra, entre milhares de outras artimanhas, com o objetivo de machucar e tirar a vida do invasor. Ao mesmo tempo, prevendo a intenção da Hungria de abandonar a parceria com o Eixo, depois das derrotas consecutivas, os alemães ocuparam aquele país. Uma atitude de desespero diante da impotência. Para desespero do Führer, em 4 de junho de 1944, as tropas aliadas libertaram Roma, enquanto bombardeios anglo-americanos arrasavam cidades na Alemanha. Vários generais nazistas, já nessa época, cogitavam a rendição, e a negativa do chanceler fez com que inúmeros atentados fossem planejados contra ele. Várias operações com o objetivo de sacrificar o líder fracassaram. Ninguém nunca havia sobrevivido a tantos atentados quanto ele. Foram dezenas. O alto comando já via a guerra perdida por antecipação e desejava proteger o já tão massacrado povo alemão, que a essa altura sofria os horrores dos ataques aéreos repetidos, a fome e a privação, e via, aflito, suas cidades desaparecerem para sempre. Suas casas, suas famílias, tudo virara pó em meio a explosões desumanas causadas por centenas de aeronaves. Nessa época, aconteceriam 3 importantes manobras. A Operação Valkyria, um ousado plano do coronel Klaus Schenck-Graf von Stauffenberg para assassinar o Führer. A construção de um cinturão de fortificação poderoso por Rommel, a já citada Muralha do Atlântico, e a também mencionada Operação Overlord, que pretendia transpor essa série de armadilhas mortais nas praias da França, com o intuito de marchar para o coração da Europa ocupada. A concentração de tropas no sul da Inglaterra denunciava a invasão, cujos dia e local exatos o Eixo não podia prever com certeza. O Führer acreditava que ela aconteceria na região de Calais, por ser a parte mais estreita do Canal da Mancha. Por isso, as defesas foram reforçadas nesse local. Entretanto, o alvo aliado eram as praias da Normandia, nas costas do canal. Na noite de 5 de junho, começaram a chegar os paraquedistas. Maciços bombardeios aéreos e navais antecederam a invasão do dia seguinte. Assim, em 6 de junho de 1944, dia que seria lembrado como o Dia D, começou a Batalha da Normandia. Tal batalha marcava o início da libertação da Europa e o começo do fim da guerra, bem como a inclinação a favor dos aliados por quase todo o mundo. Alguns países contribuíram com tropas, outros com armas, muitos com comida e medicamentos, e até mesmo dinheiro e ouro,
O planeta se unia contra o eixo. Naquela data, 155 mil homens dos exércitos aliados lançaram-se às praias francesas para abrir outra frente contra o eixo. Os soviéticos lançaram ofensiva na Bielorrússia Oriental, destruindo o grupo central do exército alemão, e continuaram sua marcha para o oeste, objetivando libertar a Polônia. Pode-se dizer que os aliados marcaram, assim, um encontro no coração de Berlim. Nossa equipe chegou à Normandia no dia anterior para receber os paraquedistas. Trabalharíamos naquela praia e a maioria de nós acompanharia os garotos quando começassem sua revolução para dentro do continente. Os aliados, depois do penoso desembarque, no qual de imediato as baixas foram alarmantes, devido às armadilhas de Rommel, travaram uma terrível batalha. A areia da praia de Omaha estava sendo pintada de vermelho e os corpos se amontoavam a centenas. A resistência francesa, conhecendo os planos para libertar Paris, convocou a população civil para uma rebelião, tão logo as forças aliadas estivessem chegando. Tudo seria válido, desde tomar uma arma contra os nazistas até trazer os próprios móveis para as ruas da cidade, para servirem como barricadas contra os temidos tanques. O importante era cada um dar sua contribuição para a libertação da Cidade-Luz. Alguém, entretanto, não seguiria as tropas aliadas rumo a Paris. Jeremy W. Stuart era o nome na plaqueta. Exército Neozelandês. Na manga da farda, uma tarja branca com a cruz vermelha indicava que era socorrista e não combatente. O jovem havia saltado sobre Omaha no dia 5 de junho. O peso de seu equipamento providencialmente acelerara sua descida em alguns segundos, separando-o dos companheiros. Sentiu os pés tocarem o solo na escuridão quase total. Convidei Sarah e Xenia para ficar ao lado do enfermeiro dali em diante. Enquanto dobrava o paraquedas, ele sentiu o cano de uma arma em sua nuca. A primeira reação foi elevar as duas mãos. O sangue gelou-lhe. Nenhum aliado por perto. Rápido como um corisco, o alemão o amarrou e o amordaçou. Tirou sua mochila, ordenando que ele subisse em um sidecar, acoplada a uma motocicleta negra com a cruz suástica em evidência. Assumiu a direção do veículo e acelerou fundo. Por algum tempo, Jeremy ouviu explosões e estampidos e pôde visualizar uma cortina espessa de fumaça preta a leste. Viajaram durante várias horas em completo silêncio, quando o alemão fez uma parada. Comeu um ovo cru com casca e tomou um gole de água, oferecendo o mesmo ao companheiro forçado de viagem, que comeu com gosto. O sol da manhã de verão francês já iluminava o céu. O corpo do enfermeiro parecia dormente, cheio de cãibras, quando a motocicleta parou diante de pesados portões. Jeremy, ao ver o adversário à luz do dia, ficou admirado. Durante os últimos anos, ele se defrontara com soldados alemães impecáveis, mas a aparência desse o surpreendeu. Tratava-se de um homem de aproximadamente 30 anos, com mais de 1,90 e aproximadamente 90 quilos de músculos definidos.
Os cabelos eram lisos, finos e brilhantes, de um louro dourado, e a pele, embora bronzeada, era naturalmente clara. O nariz era fino, a boca era de um tom avermelhado que parecia artificial, e os dentes brancos e saudáveis. Os olhos eram de um azul turquesa que parecia pintado à mão. Era um belíssimo homem. "Pode dizer onde estamos?" perguntou-lhe Jeremy em inglês. "Na região símbolo da disputa ferrenha de um orgulho monstruoso dos dois lados da fronteira. A região é pequena. Embora rica em minério de ferro e outros recursos, vale mesmo é pelo sabor de revanche." "Estamos então na Alsácia-Lorena?" "Para meus compatriotas é Elsass-Lothringer. Mas isso não vem ao caso. O que importa para mim não é Alsácia-Lorena, e sim este local. Meu nome é Jorne Johan. Eu fui da Waffen-SS." Nem com todo o esforço do mundo o neozelandês repetiria o sobrenome de seu sequestrador, mas a menção ao termo SS o fez obedecer instintivamente. "Eu sou Jeremy Winston Stuart", respondeu, batendo continência. Sentiu-se aliviado ao se ver poupado da mochila extremamente pesada, depois daquela noite amarrado dentro do sidecar, tomando todos os salavancos da estrada. Agradeceu por não estarem no inverno. Com a força de seus bíceps enormes, Jorn bateu na madeira maciça do portão, que dava acesso à parte interior de pesadas muralhas. Alguns segundos depois, ele foi aberto por uma mulher, que para Jeremy parecia ser gêmea do alemão. Ela não teria menos de 1,80 de estatura, e as mesmas características físicas dele, na versão feminina. Ela sorriu, parecendo um querubim das catedrais italianas. Conversou com Jorne em alemão, e o neozelandês, que nada entendeu, se mostrou apreensivo. Imediatamente, eles começaram a falar em inglês, e depois de revistar o enfermeiro, fizeram-no entrar. Ao transpor os portões, Jeremy imaginou estar tendo uma alucinação. Havia mais de 3 anos que ele só via escombros incandescentes, fumaça e destruição de toda espécie. Ao mesmo tempo, havia que não avistava crianças bem vestidas, limpas, brincando. Não entendeu o que seus olhos viam agora. Talvez tivesse morrido no salto e chegado ao paraíso. O local era magnífico. Parecia uma grande mansão em estilo Luís XV, mas tudo cheirava a novo. As paredes pintadas recentemente e as vidraças impecavelmente limpas eram algo que Jeremy havia se esquecido. Seria mesmo a réplica do paraíso não fossem as enormes bandeiras vermelhas que iam do teto ao chão da fachada, com seu círculo branco ao centro, onde a imponente suástica tremulava ao compasso da brisa de verão. Havia uma à esquerda e a outra à direita. No meio delas, uma enorme porta de 2 folhas abertas. O jardim verde, cheio de flores variadas, era de encher os olhos, e dezenas de crianças brincavam ali, felizes, alheias às desgraças fora daquelas muralhas. Intrigante, porém, era a semelhança física delas. Se não fossem em número tão elevado, diria que eram todas filhas de Jorne e da moça do portão. Todas eram belas, loiras, fortes e de olhos azuis. Jeremy
pensou consigo que estava em uma escola primária. Mudou logo de ideia ao avistar um grupo de mais 50 mulheres estranhamente semelhantes. Mais da metade estava em processo adiantado de gravidez. Aquela que abrira o portão se aproximou do assustado soldado e polidamente se expressou em inglês. Bom dia, meu nome é Katja. Seja bem-vindo. Eu sou Jeremy. Deve estar confuso, Jeremy. Este não parece um local para prisioneiros de guerra, não é? Nem eu pareço um carrasco. Mas você não é prisioneiro. Foi trazido aqui para nos ajudar. Olhe, me desculpe, moça. Apesar de você ser extremamente educada, eu não sou traidor e não ajudo a Alemanha. Não estamos sugerindo que traia a causa aliada. O que ajuda a Alemanha atrapalha os aliados. Não necessariamente. Ainda mais porque não estou pedindo ajuda para a Alemanha, e sim para estas pessoas alemãs. São civis que sofrem as consequências de uma guerra insana, que já foi longe demais. Não pode qualificar os alemães como carrascos e o resto do mundo como vítimas. Olhe para nossas cidades. Não passam de entulhos. Nossas crianças também morrem em seus berços. Nossos hospitais e escolas são bombardeados dia e noite. Igrejas e monumentos históricos viraram pó. Ninguém mais dorme em paz e estamos sem energia, água e comida na Alemanha. O número de mortos civis é assustador e milhares de desabrigados perambulam famintos por entre cidades em chamas, após a tempestade de fogo de Winston Churchill e sua RAF assassina. O comando de guerra alemão é cruel, admito. Mas vivendo a guerra como está, pode dizer que os aliados são bonzinhos? Ora, Jeremy, nossa gente também está cansada de lutar, de morrer em vão. Nossos poucos rapazes não gostariam de estar na Normandia agora. Quem iria querer estar naquele inferno? Mas são comandados. Os alemães não querem mais a guerra. Sabe a quantos atentados o chanceler já sobreviveu? A maioria foi executada por alemães. Você não é nosso prisioneiro, Jeremy, e pode partir quando quiser. Só peço que nos escute antes de decidir se vai ou se fica, pois eu acredito que não partirá. Pelo amor que tem a essa tarja em sua farda, eu creio que ficará. O que diabos é este lugar? Uma prisão para seres todos iguais? Todo mundo aqui é parecido. A sensação que tive foi de que essas crianças nasceram de você e de Jorne. Mas isso é impossível, a menos que os alemães sejam ovíparos. Katja riu com graça. Não somos ornitorrincos. Ainda rindo, ela continuou. Estas crianças têm vários pais e mães diferentes, mas com as mesmas características físicas. Só 2 meninos são meus filhos, e Jorne não é o pai de nenhum deles. Faz muito tempo que não vejo uma criança limpa, alimentada e sem medo nem ferimentos. Aqui, por enquanto, elas estão protegidas disso. Vamos até o refeitório para você se alimentar e tomar um bom vinho. A recessão lá de fora não é presente aqui, e temos suprimentos para muitos anos de guerra, desde que ela não chegue aqui. Lá conversaremos melhor. Jeremy a seguiu e se sentou a uma das muitas mesas
que existiam no refeitório limpo e bem mobiliado, no que foi acompanhado pelos anfitriões. Jeremy, antes de explicar o que acontece aqui, você precisa saber da ideologia nazista a respeito da raça ariana. Johnny começou. Que fique claro que nenhum de nós aqui presentes concorda com ela. Nosso Führer acredita que essa raça, que compreende basicamente os germânicos, com pessoas de estatura superior a 1,80, olhos, pele e cabelos claros, extremamente inteligentes e belas, é a raça superior ou ariana. Na concepção dele, se algum alemão foge a alguma dessas características, é porque não é puro. Foi resultado do cruzamento dos árias com judeus, poloneses, ciganos ou negros. Partindo da ideia de que a Alemanha é para alemães e não achando conveniente que outras raças se aproveitassem dos escassos recursos que o país possuiu, devido às perdas do vasto território desde o Primeiro Reich, ele decidiu que apenas os donos desta terra têm o direito de morar nela, os germânicos ou os árias, que em seu entender são uma raça superior. Por isso, ordenou o extermínio de judeus, negros, ciganos, homossexuais e poloneses. Para aqueles que, apesar de serem germânicos legítimos, faltavam altura, olhos claros ou mesmo inteligência privilegiada, sobrava a frente de batalha, onde marchavam à frente dos soldados arianos. Desde 1941, campos de trabalho foram transformados em campos de extermínio em massa de pessoas de outras etnias, na maioria judeus. São milhares de assassinatos por dia em diversos pontos da Europa, em especial na Polônia. Assim, com a necessidade de repor a população alemã, ele ordenou que fosse criado o oposto: campos onde mulheres, donas de perfil ariano e inteligência superior, fossem fecundadas por homens igualmente qualificados. Dessa maneira, dentro de 20 anos, teríamos na Alemanha uma população geneticamente perfeita, dentro do que ele considera como raça ariana. Aqui, em outros campos similares a este, os futuros cidadãos alemães, chamados de os filhos de Hitler, entre aspas, são tratados como reis. Todos os adultos falam pelo menos 3 idiomas e devem ensinar as crianças a dominar fluentemente várias línguas, educando-as com rigor e disciplina. E parece que tudo está dando certo. As crianças são lindas, perfeitas e saudáveis, não? Sim, claro. Mas essa história de campo de extermínio é muito fantasiosa, inacreditável. Não pretendo argumentar com você. O tempo se encarregará de mostrar que o que digo é verdade. A resistência alemã está caindo. Os soviéticos logo entrarão na área ocupada da Polônia e descobrirão essas aberrações. Você disse que só ao criar esses campos de extermínio, Hitler percebeu que o oposto deveria acontecer. Disse ainda que isso começou em 1941. Mas essas crianças já parecem ter no mínimo 4 anos. Tenho registro de cada nascimento. Katja redarguiu. A mais velha tem 2 anos incompletos. Quer conferir, examinar as crianças? Elas são grandes e fortes, uma genética irretocável. Tudo bem. Digamos que eu acredite.
O que tenho a ver com esses extremos de seu Führer? Por que me trouxe para cá? Perguntou a Journey. Bem, como o cerco está se fechando em torno da Alemanha, as prioridades mudaram. Nossos exércitos estão tombando a centenas. Nossas perdas territoriais são alarmantes e todos, com exceção do Führer, sabem que a guerra acabou para nós. Os campos de extermínio estão em processo acelerado de desativação, com os corpos sendo exumados e queimados para não deixar que o resto do mundo conheça o tamanho do horror. Mas espero que não consigam apagar as marcas dessa covardia. O mundo precisa saber. Quanto aos campos de cultura humana como este, foram simplesmente abandonados pelo Reich. Temos aqui o conforto que a maioria na Europa não tem, mas está faltando assistência médica. Embora todos estejam invariavelmente saudáveis, temos mais de 30 mulheres para dar à luz e precisamos de ajuda especializada. Precisava ser um aliado, pois os médicos que ainda restam ao Reich foram enviados para o fronte, onde não conseguem atender nem metade da demanda por seus cuidados. Onde estão os pais dessas crianças? Não acredito que seja só você. Ele riu. Claro que não. Os pais são oficiais da SS que vieram aqui, cumpriram seus papéis, voltaram a Berlim e dificilmente retornarão a este campo. Essas crianças são para eles um trabalho, uma missão. Não foram contratados para serem pais, só para reproduzirem. E as mães? Algumas se sentem orgulhosas de serem instrumentos usados pelo Führer para conceber a nova geração de alemães, pois comungam da mesma ideia dele. Outras se sentem usadas e ultrajadas em sua integridade como seres humanos, mas nenhuma delas teve opção. E quanto a você, por que não partiu com seus amigos da SS? 6 das mais de 30 crianças que estão para nascer são minhas. Com o descaso do Reich, não achei correto abandonar essas mulheres, que, como eu, apenas cumpriram ordens. Não achei correto deixar as crianças. Preciso fazer algo. Sei que não se importa com o dilema alemão e ariano, mas ainda tenho opções. Se você disser não, entenderei. Poderá ir embora. Eu iria atrás de outro socorrista até que minhas opções acabem. Aí sim, faria deste último meu prisioneiro. Pense um pouco, Jeremy, disse Katia. Em que você será diferente de Hitler se omitir socorro a tantas mulheres grávidas apenas pelo fato de elas serem alemãs e não inglesas, americanas ou neozelandesas? O enfermeiro ficou silencioso, a pensar nas palavras da moça. Realmente, negar socorro por esse motivo o faria igual ao opositor, cujos atos racistas abominava. Deixem-me pensar por uma noite, pediu. Amanhã de manhã eu saberei o que fazer. Preparamos um quarto confortável e água quente para você se banhar. Descanse. Seu travesseiro será seu conselheiro. Esteja à vontade para degustar a cerveja que estará lá. Almoçaremos às 11 horas. Nossa, mas vocês consomem uma quantidade nada razoável de cerveja. Com bom humor, o alemão respondeu com o famoso provérbio de sua pátria, que fez todos sorrirem. No paraíso não há cerveja, por isso a bebemos aqui mesmo. Jeremy ainda não acreditava no que estava acontecendo,
quando seus músculos relaxaram ao contato da água quente. O sabão a deslizar pelo corpo e a suave fragrância francesa eram quase irreais. A toalha limpa, a calça e o jaleco imaculadamente brancos à sua espera eram surreais. Perguntava-se em pensamento onde estava a realidade. Estava na guerra sonhando com aquele local ou estava naquele local e tivera um pesadelo com a guerra? Fechou os olhos e pensou na água quente que lhe cobria o corpo inteiro, aspirando o perfume da espuma, e concluiu: sou muito diferente dessas pessoas. Sara sentou-se na borda da grande banheira e falou ao pupilo: Jeremy, as diferenças são maravilhas que nos fazem crescer, amigo. Essas pessoas têm conhecimento de muitas coisas, mas não conseguem ajudar em um parto. Esta é a hora da troca. Aceite o desafio para juntos quitarmos nossos débitos anteriores. Você aprenderá muito com elas. Aliás, já teve hoje sua primeira lição a respeito do racismo, que não pertence apenas aos alemães. Você mesmo pediu um tempo para pensar se deve ou não honrar o juramento que fez apenas porque está entre alemães. Esta é sua oportunidade de aprender o valor da diferença e saldar débitos milenares. O rapaz olhava para o teto e seus pensamentos vagavam. Ksênia sentou-se na outra borda. Sara, vamos tentar diferente. Dirigiu-se ao enfermeiro. Jeremy, prefere o cheiro de sangue e suor a este perfume de flores? E quanto a esta banheira? Vai trocar este conforto por um banho eventual em água fria e sem sabão? E quanto à comida, Jeremy? Não acredito que prefira aquela ração. Até seu trabalho será melhor. Lá você vê a morte roubar seus pacientes. Aqui a coisa será exatamente o contrário. Assistirá à chegada de novas vidas ao mundo. Se optar pela volta às praias da Normandia, estará sendo muito pouco inteligente. O rapaz, certo de que se tratava de seus próprios pensamentos, disse em voz alta: Ficarei por aqui. Enquanto os horrores e as privações não chegam, aproveitarei para ter um pouco de conforto e, ao mesmo tempo, serei útil a essas mulheres. Sentindo-se renovado com o banho, desceu ao andar inferior e encontrou-se com Jorne e Katja. Não sei o que acontece, disse aos alemães, mas das duas, uma. Ou o líder de vocês é um completo louco para criar essas aberrações, ou eu é que sou um completo idiota por acreditar em vocês. O fato é que eu acredito e vou ficar para ajudá-los. Nosso Führer, Jeremy, é uma mente brilhante e um coração perverso em um só indivíduo. Seja bem-vindo. Eu quero deixar muito claro que eu e Katja não concordamos com a ideologia do Führer. Logo que essas mulheres se recuperarem dos partos, serão levadas de volta à Alemanha com seus filhos. Tentaremos restituí-las às suas respectivas famílias. Fico feliz em saber e gostaria de fazer uma pergunta. Não haverá mais procriação? Não, o projeto acabou, foi abandonado. Bom, sendo assim, vamos trabalhar, companheiros inimigos. Precisamos preparar um cômodo para ser usado unicamente nos partos
Deverá ser limpo e possuir tudo de que precisamos. Já temos uma sala de parto. Venha vê-la e dizer o que gostaria de mudar. Faremos tudo a seu gosto, disse Katja. Só lembre que, embora tenha experiência, não sou médico, nem estes são infalíveis. Serão partos tranquilos, não se preocupe. As mulheres têm bom histórico de partos em suas famílias. São muito fortes e saudáveis, e os filhos não fugirão à regra. Nenhuma complicação. Que bom, nenhuma complicação. Jeremy disse para a gigante germânica à sua frente. Eu poderia ver essas mulheres, conversar com elas antes do parto e as coisas de praxe? Faremos isso a partir de amanhã. Todas falarão com você no gabinete do médico. Esteja à vontade para examiná-las e dar seu parecer. Tenho certeza de que constatará o que digo. Tudo está correndo muito bem, dentro dos padrões. Eu imagino, mas quero pelo menos conhecer cada uma de minhas pacientes. Amanhã, no consultório, a partir das 8 horas. Agora, descanse, ande por aí, pois terá muito trabalho. São 36 gestantes. Obrigado. Retirou-se da belíssima mansão e se pôs a apreciar as belezas do local. As flores eram magníficas e as crianças a brincar davam ao local um clima de paraíso cheio de serafins e querubins. Seus risos pareciam música para aqueles ouvidos acostumados ao lamento contínuo dos campos de batalhas. No dia imediato, pontualmente às 8 horas, ele recebeu a primeira gestante. Bom dia, Frau. Meu nome é Ingrid, mas aqui isso não vem ao caso. Sou a 014, disse, mostrando o algarismo no bolso do lado esquerdo da camisa, onde havia uma suástica. Desculpe, Frau Ingrid, mas meus pacientes são pessoas e eu me refiro a eles por nomes, não números. Fique à vontade, só não acredito que se lembrará de todos os nomes e saberá quem é quem. Somos parecidas, todos se confundem. Olhando por esse lado, acho que tem razão, Frau 014. Meu nome é Jeremy e vou ajudá-la a ter esse bebê. Vou fazer algumas perguntas e examiná-la, tudo bem? Tudo bem. Jeremy pesou a gestante, mediu a altura uterina, depois observou os movimentos e, usando um aparelho em forma de funil, auscultou os batimentos cardíacos fetais e mediu a pressão arterial. Estava tudo em ordem. A gestante não apresentava nem mesmo estrias ou veias salientes, nenhuma mancha na pele ou inchaço nos pés. Frau 014 estava perfeitamente bem. Jeremy levou 3 dias para examinar as gestantes. Descobriu que as datas prováveis dos partos eram muito próximas, quando não as mesmas. Todas estavam como a primeira, tudo em ordem. Todas tinham no escudo, abaixo da suástica, um número de 3 algarismos, e eram assim chamadas. No começo, ele achou esse tratamento pejorativo. Por fim, concordou que jamais decoraria os nomes, e muito menos os ligaria às verdadeiras donas.